o caso só piora. Além de negar socorro ao homem que foi arremessado do viaduto, os policiais ainda foram flagrados em uma conversa. Um dos agentes confessou que chegou a descer no córrego para atirar contra a vítima. Sim, a gente está falando do caso do homem que foi atirado de um viaduto, né, por um policial militar. O homem passa bem, segundo familiares, mas vocês acreditam que tem político defendendo essa brutalidade? Eu acredito. Vamos falar com a nossa Daiane Oliveira sobre esse caso hoje no Plantão do Meteoro. Bora lá. Boa tarde, Daiane Oliveira, já começando aí com uma pauta difícil, sobre aquele caso lá do homem jogado ali eu falei viaduto, ponte, né, na verdade. Ponte, isso, de uma ponte. É isso, né? Foi uma ponte que dava para um córrego. Exatamente, é um caso extremamente difícil, é um caso absurdo, é um caso que choca todo o país, inclusive, e por vários detalhes, só que exatamente esse ponto, ele ainda consegue piorar, era muito ruim toda a situação, a cena, mas ainda consegue piorar justamente por causa desse flagrante que aconteceu com o jornalista do Metrópolis, que estava ali com uma câmera ligada próximo, né, do grupo de policiais e agentes que se apresentava ali para o depoimento, quando ele conseguiu, por mais que tivesse um pouco de barulho, mas ele conseguiu identificar justamente essa conversa, ou seja, além da vítima, né, do homem ser lançado dessa ponte até o córrego, o policial ainda desceu para tentar atirar nesse homem e ainda deferiu, né? Atirou contra. A gente tem aí a informação que, pelo menos, uma informação muito positiva de que ele está bem. O pai, inclusive, deu entrevista, ele não tinha conseguido falar com o filho ainda, mas sabia que o filho estava bem. Isso é positivo, porque nesse mesmo córrego ainda apareceu um outro cadáver, no caso, um outro cadáver não, um corpo. E ainda tinha, até ontem, a gente tinha ainda, né, a dúvida se, de fato, essa vítima dos policiais estavam bem ou não, ainda se investiga justamente sobre esse outro corpo que apareceu no mesmo local. Então, é um local também, né, de certa... né, um local que vamos dizer que é um perigoso, um local, pelo menos, de inóspito, né? E os policiais ainda negaram o socorro imediato para esse homem que eles mesmos arremessaram no córrego. Olha que absurdo, Ana. Eu vou te pedir, por favor, para trazer a matéria, né, trazer o vídeo que aponta justamente para isso. Por gentileza. Vamos lá. O repórter Renan Porto, da nossa equipe lá em São Paulo, gravou um vídeo exclusivo em que policiais envolvidos naquele caso do homem que foi jogado num córrego na cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, eles discutem sobre a dinâmica do que aconteceu em frente à corregedoria da Polícia Militar. Esse vídeo que o Renan gravou foi feito ontem à tarde, terça-feira, e nesse vídeo você vê 4 policiais militares e 3 advogados que não foram identificados, falando então sobre a dinâmica desse caso que chocou o país inteiro. Um dos PMs que aparece de costa é quem fala mais sobre o caso. Ele também, como eu falei, não foi identificado. E apesar da distância e do barulho da rua, afinal eles estão em São Paulo, né, dá para se escutar o PM falando que tentou acertar o moleque de azul, lembrando que o rapaz que foi jogado no córrego da ponte, ele estava usando uma camisa azul, e que durante a perseguição teria descido para dar um tiro no rapaz. Vamos, então, ouvir aí o que é que foi gravado pelo Renan. Quer passar esse... Tá marcado aqui até esse momento, Dai? Isso, e aí eu te peço para adiantar um pouquinho o vídeo, né, para o outro momento, porque teve nesse momento aí o Metrópolis não conseguiu passar o vídeo, e aí o jornalista ficou empurrando um pouquinho, e aí eu vou te pedir só para avançar um pouquinho. E é isso, gente. Imaginem aí, né, se pegou os policiais conversando sobre exatamente esse vídeo aí que ele vai mostrar agora, que a gente já falou, já mostrou, e foi o vídeo que circulou nas redes sociais, né, quando o homem jogado no córrego, e o policial ainda narrando, né, que desceu ainda para atirar contra a vítima. Então, a situação piorou um pouquinho, né, vamos dizer que um pouquinho, porque já começou de forma muito desastrosa, e poderia ter terminado muito pior. Por favor, Ana. Vamos lá. Ontem para vocês,
Inclusive, há outro vídeo no dia seguinte que viram um corpo, mas que depois viram que não é o corpo, porque, segundo testemunhas, esse rapaz conseguiu sair, mas a gente tem essas imagens, pode entrar lá, ó, você está vendo aqui ó, comigo? O rapaz sendo jogado, foi esse momento. Então, o pessoal já me avisou aqui que a gente tem agora já o vídeo feito pelo Renan Porto. Vamos assistir, então, para vocês. Então, o que eu vi ali no começo, beleza. A minha viatura tá vindo, aí vem uma motinha e do lado o moto sai correndo. O moto sai correndo perto aqui da viatura e tenta acertar ele. Eu acertei, desembarquei. Isso quando eu subo, é justamente o moto dentro. Isso quando eu subo, eu vi que ele chegou ali em cima. Jornalista do Metrópole. Ô, meu irmão, sei que vocês vão prestar depoimento aí no Japão. A gente precisa voltar lá. Voltar lá. Você tem alguma explicação sobre o que aconteceu lá, na situação de Não pode falar nada, tem que falar nada. Bora, Ju. Vocês jogaram ele? Foi? Caiu ali, o que aconteceu? É isso, eles não falam com a imprensa, né? Logicamente, a covardia não permite, perdão, os melindres jurídicos, né? A orientação jurídica não permite que eles falem com a imprensa, mas exatamente esse ponto, o soldado da primeira classe, que é o Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, é o que é apontado, que foi flagrado jogando esse homem, né, que já estava rendido na ponte, né, de uma altura imensa nesse córrego, e ele conseguiu sair andando do córrego, e a gente tem esse outro soldado que ainda não foi identificado, justamente dizendo que desceu, né, no espaço ali no córrego, e quando ele subiu, né, desceu para fazer o quê? Para atirar, né, e ele subiu. É isso, gente, esse caso só piora, inclusive, Ana, eu vou te pedir para trazer a matéria também, porque ele piora num nível que a gente também tem políticos defendendo. A gente tem não só o Safe, né, a pessoa lá do Peixonha, a gente tem também o Sargento Farrur, e é claro que a gente ia ter o Sargento Farrur. Só que aí, né, justamente, a gente não vai precisar mostrar o vídeo, mas ele justamente aponta que ele minimiza, né, tenta minimizar ali, que, poxa, o homem sobreviveu, beleza, e o outro, 11 tirinhos, sabe? Eu vou ler a declaração dele, entre aspas. Os policiais estão deixa eu começar literalmente do começo. Os policiais estão desanimando de trabalho, não confiam mais na lei. Tivemos um caso, choca muita gente, mas eu não fiquei chocado de um policial jogar um carro na ponte. Por quê? Porque o cara chega numa conclusão de que não vai adiantar merda nenhuma levar aquele cara para a delegacia, foi a fala, né, desse político, e aí ele continua, né, ele ainda diz que o outro nóia vai roubar um mercado, furta 3 pacotes de sabão, o policial está lá fazendo compra, vê o ladrão todo esparafatoso, escorregando, dá 11 tirinhos nele e tem que ser responsabilizado e afastado. Vai acabar a polícia de tanto afastar gente. Essas foram as declarações do deputado do PSD do Paraná, né? Deputado, Desculpa por isso. Sabe? Que defendeu esses 2 policiais com toda essa, né? Inclusive, eu não consegui, eu vi o vídeo dele falando, mas eu não consegui trazer, porque para mim gente, é absurdo a gente ter uma declaração dessa de um deputado federal apontando da Câmara dos Deputados. Ele foi à Câmara dos Deputados, ele utilizou aquele espaço para falar isso, desta forma, 11 tirinhos pelas costas. Vale lembrar que, neste caso específico, o policial que deu 11 tiros pelas costas né, desse homem, né, dessa vítima, ele já tinha, né, essa pessoa, né, esse ser humano, já tinha tentado a primeira vez a prova da polícia, passou na prova, mas não passou no teste psicológico. Depois ele tentou de novo, ele passou no teste psicológico, ele estava trabalhando na Polícia Militar de São Paulo. Nesse dia ele estava apaisando, ele estava, né, fora do momento de trabalho, mas ele poderia... A gente pode imaginar várias formas. Primeiro, só se usa uma arma quando existe um risco à sua vida.
Não existiu isso na vida dele, então ele não deveria usar a arma, ele deveria ter feito uma perseguição. Já começa por aí, mas olha, vai utilizar a arma, a gente pensa, ele vai atirar no ponto não letal, porque a ideia é, né? Mas não, e ainda mentiu, né, na versão, segundo a polícia, a primeira versão foi de que houve uma ameaça, de que o homem disse que estaria armado, e por isso houve essa reação policial, ou seja, uma legítima defesa, e as câmeras de segurança provam que a versão estava incorreta, porque não houve essa ameaça, não houve tempo para ameaça, o homem escorregou, caiu ao chão, ele estava ainda se levantando quando o policial começou os disparos, ou seja, né, total covardia. E a gente tem aí o Farrow, a gente tem aí também o Seif também foi aquela pessoa, logicamente, que foi ali defender os policiais, é muito da linha dele, né? Até porque é bom defender policial mesmo quando a empresa da sua família vive cheia de denúncias, né, de que foram encontrados haxixe, foi encontrado dentro de um caminhão também ligado à família, no caminhão da família, maconha, então assim, é muito importante realmente defender a polícia quando sua família está em vários, né, nos noticiários policiais, em vários momentos. É isso, Ana, infelizmente a gente tem, né, esse caso, a gente vai seguir acompanhando, vale lembrar que 13 policiais dessa operação, a primeira operação de São Paulo, né, que houve essa violência brutal contra o motociclista que foi jogado no córrego, os 11 policiais estão afastados, 13 policiais, perdão, estão afastados imediatamente, então a gente vai continuar conversando sobre isso, mas se eles, né, assusta já saber que na frente da corregedoria eles tinham esse diálogo e eles falaram tão tranquilamente, tão abertamente sobre o que foi feito naquela operação, né? Então, em um caso de grande repercussão, imagina se não fosse. É difícil. É isso, Ana. Ficamos por aqui, né? Eu queria dar um parabéns específico, assim, pro repórter ali do Metrópolis, viu? Foi muito perspicaz, né, de perceber o que estava acontecendo, o diálogo, conseguir gravar, e muito corajoso também, né, porque não é fácil você reportar numa situação dessa, né, diante de pessoas que estão tão acostumadas com a violência. Ele correu um risco muito grande ali. Eu só conseguia pensar nisso, assim, pensando como é que esse repórter teve uma presença ali, uma coragem muito grande mesmo, e é graças a isso que a gente consegue ver um momento, uma fala que é muito importante que a gente saiba que ela acontece, né? E, de novo, reforça um ponto que a gente estava falando ontem, né, Dai? A violência policial, ela faz parte da cultura da polícia, ela faz parte, então não tem aquilo, né, aquilo que você mencionou, assim, o cara vai usar a arma, mas só se a vida dele estiver em risco, ou ele vai pensar se, né, existe aquela necessidade naquele momento, né, ou vai atirar para não matar, né, porque a intenção primeiro é parar a pessoa e não assassiná-la. Não, nada disso existe. Culturalmente, isso a gente tem 1 milhão de evidências para dizer, né? Culturalmente, para a polícia, especialmente polícia militar, a cultura é atirar para matar. Você vê a naturalidade com que ele fala, não, eu saí, tentei acertar ele, não, até pensei em descer e atirar. Cara, o cara tinha sido jogado de cima de uma ponte num córrego, você precisava descer e atirar nele, que justificativa tem para isso? Não tem. Não tem, a não ser que isso faz parte da cultura da polícia, atirar para matar. E é isso que a gente tem na rua e acha que está seguro. Isso é o problema. Acha que está seguro na mão dessas pessoas, cuja vontade é atirar para matar. Deu vontade? Você está andando na rua? Vou te falar bem. E olha, né? Falando isso como uma pessoa branca, né, Dai? Eu passo na frente de um carro de polícia, os caras com as armas para fora, eu não me sinto segura. Né? Qualquer coisa, se esse homem olhar para mim, invocar com a minha cara, eu tô ferrada, entendeu? Por quê? Porque ele pode fazer. Entende? Né? Exatamente. Totalmente. A gente fala muito sobre a extinção da polícia militar, né, desse processo de militarização da polícia. Isso não quer dizer o fim da própria polícia. Né, a gente fala da polícia militar, processo de militarização, porque a polícia ela poderia ser uma polícia civil, uma polícia estratégica, uma polícia muito mais inteligente, uma polícia de proteção. Só que essa estrutura como é hoje, ela preserva o eugenismo, ela preserva
a violência da militarização, ela preserva hierarquias, né, que muitas vezes são justamente hierarquias burguesas para proteger determinados espaços. Então, é difícil aí, Ana, vou até pedir licença, eu não ia falar a frase do Seyf, mas quando você fala sobre jogar no córrego, me lembra muito a frase do Seyf, né, porque o senador, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, tomar um banho no córrego é prêmio, minha solidariedade e apoio incondicional aos PMs e secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. E ele, né, ironiza e diz que não foi, né, do penhasco, foi de uma ponte, não foi do penhasco. Então, quando você fala, né, justamente, além de jogar da ponte, né, ainda descer para atirar, tem gente dizendo que tá tudo certo tomar um banho ali no córrego, que é um senador, né? É o Seyf. Difícil. Um senador. Realmente, a gente estava falando agora há pouco com o Bruno sobre possíveis punições, né, parlamentares, e acho que tem que pensar sobre isso, né? Tem que pensar sobre isso. Que tipo de discurso pode ou não ser feito aí nessas bancadas. Ficamos por aqui, Dai? Exato. Ficamos por aqui, Ana. Beijo, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos. Bora lá.